Se pelo vale eu passar, não temerei, comigo estás. Se o dia mau a mim chegar, eu nada temerei, em ti confiarei. Pois só tu és o meu pastor, que me conduz em teu amor. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Louvarei meu Rei, Jesus, Senhor. Se pelo vale eu passar, não temerei, comigo estás. Se o dia mau a mim chegar, eu nada temerei, em ti confiarei. Pois só tu és o meu pastor, que me conduz em teu amor. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Louvarei meu Rei, Jesus, Senhor. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Eu louvarei meu Rei, Jesus, Senhor.
palavra de Deus ensina muito para a gente a respeito de plantar, ter paciência, não é? Colher, regar, colher. Essa é a dinâmica toda do semear para poder colher. Ela é muito explicada nas Escrituras e o Senhor Jesus deixou muito claro para a gente, por exemplo, em Marcos capítulo 4, alguns princípios que têm a ver com o reino de Deus. E eu quero trazer para você esta palavra. E lendo então, por exemplo, em Marcos capítulo 4, a partir do verso 21, diz assim: Em seguida Jesus lhes perguntou: Alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal de onde a luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado, pois o que tem, mais lhe será dado. Mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus também disse, verso 26, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Esse texto todo, ele revela para a gente uma dimensão diferente daquilo que às vezes a gente tem a impressão quando a gente lê um texto. Essa dimensão está relacionada ao quanto que nós estamos espalhando as boas novas do Senhor. Explico. Vamos ver alguns pontos aqui. Primeira coisa que Jesus diz, ele fala de uma lâmpada, né? Ele diz, ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo da cama, ninguém pega uma lâmpada e esconde a lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada, a função da lâmpada é brilhar. A função da lâmpada é ajudar as pessoas a enxergar, não é? Alguém acenderia uma lâmpada e colocaria sob um cesto e tal? Jesus pergunta sobre isso, né? Ele esconderia? Ele diz não. Matthew Henry é um comentário muito antigo, mas muito bonito, muito legal, muito bom de se ler. Matthew Henry diz o seguinte sobre esse texto: Deus espera um retorno agradável dos seus dons concedidos a nós e um aproveitamento útil dos seus dons em nós. Os apóstolos foram designados para receber o Evangelho não somente para si mesmos, mas para o bem dos outros, para transmiti-lo a outros. Todos os cristãos devem ministrar o dom conforme o receberam. Esse ponto é o ponto-chave da interpretação desse texto. São parábolas, né? Ele conta a parábola da candeia, depois ele vai falar de outra parábola, mas em relação ao reino de Deus. Mas o que ele mostra aqui é o seguinte: qual que é a função da luz? A função da luz não é guardar para si. Não é? Você não tem uma luz que armazena. Ela não armazena, ela só transmite. E quando ela transmite, ela não transmite para si, ela transmite para o ambiente. Ela traz o benefício para o ambiente. Então, qual que é o propósito da luz, né? É esclarecer, mostrar o que está escondido, revelar o que está oculto. Por isso que Jesus disse, da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então, o que a luz faz?
Não sei se você se lembra, mas há um texto em João capítulo 3, a gente gosta muito de João capítulo 3 por causa do verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, a continuação do texto é interessante, principalmente o verso 19, diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Está falando de Jesus, certo? Jesus está falando dele. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. É interessante isso, né? Que a luz ela vai revelar coisas. Quando você prega o evangelho ele é aceito ou ele é rejeitado porque as pessoas que recebem sabem que aquele evangelho tem um poder transformador. Mas tem gente que não quer ser transformado. O apóstolo Paulo disse isso aos romanos, lembra? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Ah, mas então não é melhor a gente não pregar, porque aí não acontece nada. A ordem do Senhor é que o evangelho deve ser espalhado, que a luz deve brilhar nas trevas. As pessoas que amam as trevas ficarão nas trevas, mas há pessoas que amam a luz e não têm ideia de onde a luz está. Então, essa dinâmica nessa parábola da candeia aqui é muito interessante. Aquilo que você recebe precisa ser transmitido. Aquilo que você recebe de Deus, você precisa passar para frente. Aquilo que o Senhor te ensinou, é preciso que você compartilhe. Sabe por que nós temos muita gente que não cresce espiritualmente? Porque não compartilha o que conhece. Você só sabe que sabe quando você ensina. Você só sabe se aquilo já entrou dentro de você no momento em que você compartilha, no momento em que você espalha a mensagem. E a mensagem precisa ser espalhada com dedicação, com inteligência, com sabedoria, com muito conhecimento e assim por diante. Vamos ver isso daqui a pouco. Mas o primeiro ponto aqui para nós é a luz, né? Essa ideia da luz, a luz que brilha no mundo. Aliás, sobre a luz, é interessante que a Bíblia fala para a gente, não é, dois textos interessantes. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus se identifica como a luz, mas aí lá em Mateus 5,14, no Sermão da Montanha, Jesus diz: mas vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ou seja, aquilo que Deus faz na nossa vida vai aparecer. Nada vai ficar oculto, tem que aparecer. Porque ela não pode existir, a luz não pode existir sem a sua função principal, que é iluminar. A função da luz é passar para frente essa energia recebida, não é? Se você tem lá uma luz, uma lâmpada, por exemplo, na sua casa, né? Qual que é a função dela? A função dela é brilhar a hora que a energia chega. Ela não tem a função de receber essa energia e continuar apagada. Ela está queimada, ela está estragada, ela precisa ser jogada fora. Então a luz, ela recebe essa energia e passa. O cristão recebe a palavra de Deus e passa. Ele não pode guardar para si. Estamos conversados? Estamos combinados aqui até aqui? Legal, vamos para a segunda parte desse texto lido. Verso 24, Jesus acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Primeiro ponto é: prestem muita atenção ao que vão ouvir.
E aí Jesus fala em medir, né? Se eu meço da mesma maneira que eu meço, eu serei medido. Você pode fazer aplicações em várias áreas. Por exemplo, cuidado com o que você diz dos outros, porque você também vai ser medido. E assim por diante. Mas eu quero fazer uma interpretação à luz desses dois textos que a gente tem aqui, que é o texto, a parábola da candeia, né? Que a gente começou falando dessa luz, e depois essa outra parábola do reino de Deus falando de semear e colher. Então, esse texto que a gente está lendo agora, o verso 24 e 25, ele está entre essas duas parábolas. Então, será que Jesus mudou de assunto? Eu acho que não. Jesus está falando sobre a mensagem recebida, é a mensagem transmitida. Aí ele diz, prestem muita atenção ao que vão ouvir. Eu quero fazer aqui um destaque importantíssimo. Cuidado para que a mensagem que você recebe seja transmitida com fidelidade. É isso que se exige de um transmissor, né? Daquele que transmite alguma coisa, que ele seja fiel àquilo que ele recebeu. O que é que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma horizontalidade do conhecimento, ou seja, as pessoas falam de tudo, extremamente raso. E assim falam da Bíblia, raso. Falam de Deus, raso. Falam da igreja, raso. Eu tenho visto isso acontecer cada dia mais. Eu tenho ouvido, né, às vezes em vídeos de pregadores ou coisa parecida, e você começa a perceber que são rasos. E eu começo a perceber quando eu começo a ouvir frases de impacto que são frases repetidas por todos. Por quê? Porque a pessoa não se aprofundou naquilo, ela não estudou aquilo com mais dedicação e acaba falando algo errado, né? Ou transmite um conceito equivocado. Então, preste atenção ao que vão ouvir. Jesus está explicando alguma coisa, ele vai continuar aqui, preste atenção. Aí ele diz, com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. O padrão de medida que vocês tiverem para com Deus, vocês serão medidos. O padrão de medida que vocês tiverem para com a palavra, vocês serão medidos. O padrão de medida que vocês tiverem para com as pessoas, vocês serão medidos. O que você planta, você colhe. Agora, quando o Senhor Jesus diz, preste atenção ao que vocês vão ouvir, Jesus está dizendo, vejam a responsabilidade que vocês têm. Não basta eu ser um pregador da palavra, eu tenho que ter responsabilidade de que aquilo que eu estou transmitindo é o que eu recebi do Senhor. Está em acordo com as Escrituras. Não vai brigar com as Escrituras. Ok? Então, cuidado. Ah, mas como que eu tenho cuidado então, pastor? O que eu tenho que fazer? Estude as Escrituras, leia mais, busque entendimento, ouça mais a palavra de Deus. Não é? Quando eu falo ouvir a palavra de Deus, estou falando também ouvir as pregações, ler livros importantes, busque comentários. Eu tenho aqui, até aqui atrás de mim, tem alguns livros, né, que são densos, que são comentários profundos das Escrituras. E eu de vez em quando estou lá, né? Num no outro, tentando ouvir o que os outros receberam da parte de Deus, entender se aquilo que eu estou entendendo, né? Quer dizer, ou perceber se aquilo que eu estou entendendo tem uma relação correta com uma interpretação mais ortodoxa das Escrituras. Então, seja um espalhador da mensagem, mas cuidado com aquilo que você fala. Aquilo que você fala tem que fazer sentido de acordo com a ortodoxia cristã, aquilo que é correto, aquilo que está dentro de regras estabelecidas pela palavra de Deus. Né? A ideia, a brincadeira que a gente faz é cuidado com o texto fora do contexto, por exemplo. Eu pego um versículo, tiro ele do contexto e aplico em qualquer coisa, depois eu pego aquele mesmo verso e vou colocar ali no texto, não dá. Ele tem uma dinâmica dentro de um contexto. Então, cuidado com o que você fala, porque aquilo que você fala para os outros é muito sério. Então, a primeira coisa é, preste atenção. Preste atenção na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Veja se aquilo que você está recebendo é realmente, não é, se as palavras estão corretas. Por exemplo, tem gente que não entende, às vezes o texto bíblico é de uma tradução um pouco mais densa, né? Uma tradução com vocábulos
não utilizados hoje no dia a dia, e a pessoa interpreta aquilo a bel prazer. Precisa tomar cuidado. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, não tem nada a ver com a Bíblia, mas só para você ter uma ideia sobre semântica. E eu disse para ele assim, olha, você é muito assertivo. Ele diz, eu acerto mesmo, eu procuro não errar. Eu disse, desculpa, não é assertivo, eu não estou falando que você acerta, eu estou dizendo assertivo. Assertividade significa convicção. Está aí um problema de comunicação semântica. Quer dizer, a palavra que eu estou falando, a palavra que eu estou lendo na Bíblia é a palavra que eu entendo. Se eu não entendo, vou no dicionário e vou buscar. Existe dicionário da língua portuguesa, existe dicionário da Bíblia, existe comentário da Bíblia, existe léxicos, se você quiser ir para as línguas originais. Quer dizer, existe uma série de instrumentos para você mergulhar um pouco mais nas Escrituras. As consequências das nossas ações serão sempre medidas por Deus. Aquilo que o Senhor disse, olha, da maneira que vocês medirem, vocês serão medidos por quem? Por Deus. Deus vai me medir, Deus vai medir o meu trabalho, Deus vai medir a dimensão da minha obra. Por isso que o Senhor fala, o apóstolo Paulo, o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele diz, olha, cuidado com aquilo que vocês edificam sobre o fundamento, porque pode ser palha, pode ser madeira, pode ser feno, e isso tudo o fogo queima. Então, qual é o entendimento aqui? Qual é a melhor obra? Ele diz, a melhor obra é a obra que permanece. Mas qual é a obra que permanece? A obra que vai permanecer não é uma obra feita de qualquer jeito. Não são os equívocos que eu vou transmitindo simplesmente porque eu ouvi. Tem gente, por exemplo, que ouve uma música, as músicas são lindas, são poesias. Ouve uma música e começa a pregar música. Como se a música fosse a base da pregação. Por misericórdia, não façam isso. Preguem a palavra, Preguem a Bíblia. Então, cuidado, porque as consequências daquilo que fazemos são pesados por Deus. Todas as consequências são pesadas por Deus. Na sequência do texto, ele vem com outra parábola sobre plantar e colher. Ele diz, Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então eu quero trazer aqui para você 3 aspectos bem claros, tentar ser didático aqui. Primeiro, a parábola da candeia revela o quê? O propósito existencial. Qual é o propósito da luz? Iluminar. É um propósito existencial. Qual é o propósito do cristão? Semear a palavra de Deus. Propósito existencial. Segundo, sobre a medida, o Senhor está falando sobre o conteúdo da mensagem. Preste atenção. Cuidado com o que vocês vão fazer, cuidado como vocês vão edificar. E terceiro, o propósito do reino. Qual que é o propósito do reino? Ele diz, o propósito do reino é que aquilo que é semeado é colhido. Então, se a semente é de trigo, colhe-se trigo. Numa outra parábola, o Senhor disse, a semente é a palavra de Deus. Aquilo que você leva, se você semeia amor, você vai colher amor. Ainda que você não colha das pessoas que receberam a sua semente, você vai colher de Deus, porque com a medida que medirem, vocês serão medidos também. Então, esses 3 aspectos, propósito existencial, o conteúdo da mensagem e o propósito do reino, precisam andar juntos. Quando a gente fala sobre semear e colher, não é só semear ações, mas semear a palavra de Deus. Enquanto eu estou aqui falando com você e estamos gravando essa mensagem aqui, ela vai depois ser espalhada, sei lá onde que ela vai chegar. Mas de toda maneira, eu tenho que ser fiel àquilo que recebi do Senhor. Não é? Eu gosto daquele texto de 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, ele diz assim, o que recebi do Senhor, isso vos entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão.
aquilo que eu recebo eu devo transmitir. Então, eu tenho um propósito existencial de fazer isso, eu tenho conteúdo, esse conteúdo precisa ser bem avaliado, porque ele não pode ser equivocado, e eu tenho o propósito do reino, que é crescer, se desenvolver. Tudo aquilo que eu vou plantando na história, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com essa semente de Deus, o propósito é que isso se desenvolva, isso cresça. Então, o que eu estou semeando? Essa é uma pergunta importante. Há um texto no livro de Oséias, e eu quero partir aqui para o nosso encerramento dessa reflexão. Em Oséias capítulo 8 diz assim, presta atenção, Oséias, profeta menor, profeta do Antigo Testamento, capítulo 8. Soem o alarme, o inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor. Pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra a minha lei. Agora Israel clama a mim, socorre-nos, pois és o nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem e agora o inimigo os persegue. Nomearam reis sem que eu consentisse, escolheram príncipes sem a minha aprovação, fizeram para si ídolos de prata e ouro e assim provocaram a própria destruição. Ó Samaria, rejeito o bezerro que você fez. Minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? Esse bezerro que você adora, ó Israel, foi feito por suas próprias mãos. Ele não é Deus, portanto, deve ser despedaçado. Semearam ventos e colherão vendaval. Os talos de trigo murcharão e não produzirão alimento. E mesmo que haja trigo, os estrangeiros o comerão. Você percebeu aqui a dinâmica do semear e colher, o plantar? O que você está plantando? Vocês estão fazendo coisas que eu não falei que eram para fazer. Vocês escolheram pessoas que eu não disse que eram para escolher. Vocês realizaram coisas, eu não falei nada disso. Então vocês semearam ventos, vocês vão colher vendaval, vão colher tempestade. Então cuidado com o que você planta, cuidado com o que você semeia. Em Gálatas capítulo 6, o Senhor disse através do apóstolo Paulo no versículo 7, não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Sempre colherá aquilo que semear. Então, o grande desafio para nós é o que é que semeamos, como semeamos, a quem semeamos, qual é o nosso propósito como cristãos. Qual é o meu propósito existencial? Eu sou cristão. Eu recebi a salvação e fico em casa, guardo tudo e não digo mais nada para ninguém? Não, isso não é coisa de luz. A luz revela os corações. A luz, ela não só revela, como ela permite, não é? Que tudo aquilo que está escondido e aquilo que é errado apareça, fique grande, mostre. A luz faz isso. Por isso que as pessoas se escondem nas trevas. Por isso que as pessoas, quando vão pecar, elas escondem, elas vão para a noite, elas vão para a madrugada, elas querem ficar escondidas, porque a luz revela. A luz mostra coisas novas, não é? Ou aquilo que está escondido, novas para quem está enxergando. Então, dessa maneira, Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz, cuidado, ninguém zomba de Deus. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Na sequência ele diz, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Vamos orar? Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos fazer a Tua vontade. E queremos fazer isso da maneira correta, da maneira de Deus, de acordo com o que o Senhor nos ensina. Então ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos as Escrituras corretamente, a entendermos as Escrituras e a compartilharmos vida para o mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não posso dormir
duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em Ti. Creio nas promessas, creio nos milagres, creio que Tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Não posso duvidar do Teu poder, do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em Ti. Eu creio em Ti, sim, eu creio. Eu creio em Ti, sim, eu creio. Eu creio em Ti, creio nas promessas, creio nos milagres, creio que Tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Creio nas promessas, creio nos milagres, creio que Tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Eu creio em Ti, sim, eu creio. Eu creio em Ti, sim, eu creio. Eu creio em Ti, sim, eu creio. Eu creio em Ti, Jesus. Você será sempre bem-vindo na Igreja Trinity Online. Fique conosco sempre, anote na sua agenda os nossos horários, você tem agenda lá na plataforma, e a plataforma você obtém acessando, você já sabe, itrinity.com.br.
Um beijo para todo mundo, Deus nos abençoe. Amém. Se pelo